Eu achava que já tinha visto de tudo na estrada, até o dia em que um pastor alemão apareceu cambaleando no asfalto quente, carregando nas costas uma mulher grávida, desacordada, como se fosse a última chance que ela tinha de sobreviver. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. A estrada que não perdoa. O sol derretia o asfalto da BR-153 quando vi pela primeira vez. 6 meses desde que enterrei Márcia. 6 meses rodando sozinho entre Anápolis e Araguaína, carregando soja, levando adubo, fugindo do silêncio da casa vazia. O volante virou o meu confessionário. O ronco do motor, minha única companhia. Aquela tarde de dezembro queimava. O calor entrava pela janela aberta como língua de fogo, secava a garganta, grudava a camisa nas costas. Cheiro de terra seca misturado com diesel. As cigarras cantavam alto nos capins à beira da pista, anunciando chuva que teimava em não cair. Eu me chamo João Batista da Silva, 63 anos de idade, 38 de estrada, viúvo há 6 meses, pai de uma filha que não fala mais comigo desde o velório da mãe. A estrada era tudo que me sobrou. Passei a vida toda no volante. Casei com Márcia quando eu tinha 25, ela 23. Moça bonita, riso fácil, jeito calmo de ser. Me escolheu mesmo sabendo que eu vivia mais na boleia do que em casa. Dizia que me amava do jeito que eu era. Mas eu não amei ela do jeito que ela merecia. Sempre tinha mais uma viagem, sempre tinha mais uma carga, sempre tinha uma desculpa para não ficar. Márcia criou nossa filha Renata quase sozinha. Eu aparecia de vez em quando, trazia presente, dormia 2 dias e sumia de novo. Achava que trabalhar era o bastante. Achava que dinheiro no fim do mês era prova de amor. Não era. Márcia nunca reclamou alto. Só ia ficando mais quieta. O sorriso foi sumindo aos poucos. Quando percebi, já era tarde. Ela tinha construído uma vida sem mim dentro. Renata cresceu me chamando de o caminhoneiro em vez de pai. Prometi que ia mudar. Prometi que depois da última viagem a gente ia passar um tempo juntos. Viajar para o litoral que ela sempre quis conhecer. Tomar banho de mar, comer peixe à beira da praia. Viver. A última viagem nunca acabou. Márcia se foi numa quarta-feira chuvosa de junho. Aneurisma cerebral. Caiu na cozinha enquanto fazia café. A vizinha encontrou. Ligaram para Renata. Renata ligou para mim. Eu estava em Goiânia descarregando adubo. Quando cheguei em casa, já tinham levado o corpo. Não deu tempo de me despedir. Não deu tempo de pedir perdão. Não deu tempo de dizer que eu amava ela mais do que qualquer estrada desse mundo. Sobrou a aliança dela na cômoda, o cheiro do sabonete dela no banheiro, a xícara de café pela metade na pia. Sobrou a culpa que não tem fim. No velório, Renata me olhou com olhos de pedra. O Senhor nunca esteve aqui quando ela precisava. Não precisa estar agora. Depois disso, ela não atendeu mais minhas ligações. Mudou o número do telefone. Sumiu. Eu fiquei sozinho na casa grande, com o silêncio gritando nos cômodos vazios. Durou 3 semanas. No 22º dia, fiz a mala, tranquei a porta e voltei para o caminhão. A estrada era o único lugar onde eu sabia existir. Rodava sem parar. Pegava carga em Anápolis, descarregava em Araguaína. Voltava, pegava outra carga. Voltava de novo. Dormia na boleia. Comia impostos. Falava com quase ninguém. A solidão dentro do peito pesava tanto que às vezes eu achava que ia parar de respirar. Mas não parava. Só seguia. Naquela tarde de dezembro, eu vinha de Anápolis carregado de ração para Araguaína. Tinha saído de madrugada, já passava das 3 da tarde. 8 horas de viagem. O visor do painel marcava 42 graus lá fora. O calor entrava pelas janelas abertas como se o próprio inferno tivesse descido na terra. A estrada estava quase vazia, naquele trecho entre Porangatu e Guaraí.
cerrado dos dois lados, capim ressecado, terra vermelha, vez ou outra uma cerca de arame, gado magro embaixo de árvores tortas procurando sombra. Nada de diferente, nada que quebrasse a rotina. Eu pensava em Márcia, sempre pensava nela. Lembrava do jeito que ela prendia o cabelo para fazer comida, do sorriso torto quando eu contava piada ruim, da mão dela segurando a minha na primeira vez que a gente foi no cinema. Lembrava da voz dela me chamando de meu amor, mesmo quando eu não merecia. Apertei o volante até os dedos doerem. As lágrimas queimavam nos olhos, mas eu não deixava cair. Homem de estrada não chora. Homem de estrada aguenta. Homem de estrada segue em frente. Mentira. Homem de estrada sangra por dentro e finge que tá tudo bem. Foi quando vi. No começo achei que estava vendo errado. Miragem do calor. Ilusão da solidão. Mas não era. Um cachorro grande, cor de mel e preto, corria pela lateral da pista. Vinha em direção contrária ao caminhão. Não fugia de nada, não caçava nada, arrastava algo pesado, fazendo força, a língua de fora, os olhos fixos à frente, como se carregasse a coisa mais importante do mundo. Tirei o pé do acelerador. O coração deu uma pancada esquisita no peito. O cachorro puxava uma mulher. Ela estava desacordada, o corpo meio caído sobre o lombo dele. Grávida, muito grávida. A roupa rasgada, os pés descalços, o rosto sujo de terra e o que parecia ser sangue seco. Pisei no freio com tudo. O caminhão gemeu. As rodas patinaram no asfalto quente. O cheiro de borracha queimada entrou pelas janelas. Parei a uns 20 metros do cachorro. Ele parou também. Me olhou, não rosnou, não fugiu. Apenas ficou ali, segurando a mulher, tremendo de cansaço, a respiração rouca e desesperada. Saltei da cabine antes mesmo de pensar. O calor bateu na minha cara como uma bofetada. O chão queimava embaixo das botas. Corri até eles com o coração disparado, os joelhos protestando, a coluna reclamando dos 63 anos mal vividos. Que diabo está acontecendo aqui? O cachorro me encarou. Era um pastor alemão enorme, pelo sujo de poeira e sangue seco, olhos castanhos fundos, cheios de algo que nunca via em bicho. Desespero puro. Ele mancava da pata traseira esquerda, tinha cortes no focinho, tremia todo, mas não largava a mulher. A mulher estava desmaiada sobre o lombo dele, segura apenas pelo instinto do bicho. 20 e poucos anos no máximo, barriga enorme, de 7 ou 8 meses talvez. Roupa simples, surrada, calça de moletom cinza rasgada na altura do joelho, blusa de malha azul suja de terra e manchas escuras que pareciam sangue. Os pés descalços, machucados, cobertos de arranhões profundos, as mãos abertas, dedos sujos de terra como se tivesse se arrastado ou caído muitas vezes. O rosto dela estava pálido demais. Lábios ressecados, marcas roxas no pescoço, um corte aberto na testa, respiração fraca, quase sumindo. Ajoelhei ao lado deles. As mãos tremiam. Moça, você me ouve? Encostei 2 dedos no pescoço dela. O pulso batia, fraco, irregular, mas batia. A pele estava gelada apesar do calor infernal. A barriga subia e descia rápido demais, como se o bebê lutasse junto com ela para sobreviver. O cachorro latiu. Não era ameaça, era pedido. Calma, amigão, eu disse, levantando as mãos devagar. Eu vou ajudar, prometo, eu vou ajudar. O bicho me olhou fundo, pareceu entender. As patas traseiras fraquejaram. Ele caiu de lado no chão quente, finalmente entregando o peso. A mulher escorregou do lombo dele. Eu segurei antes que batesse a cabeça no asfalto. Ela era leve demais, pele e osso, barriga enorme, corpo quebrado. Coloquei ela no colo com cuidado, sentindo o peso da vida frágil nos meus braços. O cachorro tentou levantar, mas não conseguiu. Ficou deitado ao lado, a cabeça erguida, vigiando cada movimento meu. Aguenta firme, moça. Eu sussurrei. Mais para mim do que para ela. Ninguém vai morrer aqui. Não hoje.
Carreguei ela até o caminhão. O cachorro se arrastou atrás, mancando feio, a respiração doendo só de ouvir. Abri a porta do passageiro e deitei a mulher no banco com todo o cuidado do mundo. O rosto dela estava mais pálido ainda. Os lábios começavam a ficar roxos. Não morre em mim, eu implorei, encostando o ouvido no peito dela. O coração batia, fraco, rápido, desesperado. Voltei correndo e peguei o cachorro no colo. Pesava fácil 40 quilos, mas na hora pareceu pena. O bicho gemeu baixo, mas não reagiu. Coloquei ele no banco ao lado da mulher. Ele imediatamente deitou a cabeça sobre a barriga dela, protegendo, vigiando, amando de um jeito que doeu no meu peito. Corri para o lado do motorista. Liguei o motor. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Aguenta, moça. Aguenta, cachorro. Eu repetia sem parar. Araguaína tá perto. Hospital tá perto. Ninguém morre no meu caminhão. Ninguém. Pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu. As rodas cantaram no asfalto. Liguei o pisca-alerta e voei pela estrada, ultrapassando os poucos carros que apareciam, buzinando sem parar, gritando com Deus, fazendo promessas que nem sabia se ia conseguir cumprir. A mulher gemeu. Um som baixo, agoniado, que arrepiou minha espinha toda. O cachorro levantou a cabeça, lambeu o rosto dela, choramingou. Aguenta, moça. Pelo amor de Deus, aguenta. Olhei para o velocímetro. 120. 130. O caminhão tremia todo. A carga balançava perigosamente. Não importava. Só importava chegar. A mulher se contorceu. Vomitou. Sangue. Freei no acostamento com tudo. Saltei. Abri a porta. Virei ela de lado para não engasgar. Limpei a boca dela com a manga da minha camisa. O sangue era escuro. Muito escuro. Não faz isso comigo. Encostei a boca na boca dela. Respiração boca a boca. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela tossiu. Voltou a respirar. Fraco, mas voltou. O cachorro chorava. Coloquei ela de volta no banco. Ajeitei, passei a mão no cabelo dela suado, grudado na testa. Olhei para o cachorro. A gente vai conseguir. Juro por Deus que a gente vai conseguir. Voltei para o volante. Acelerei de novo. A estrada sumia embaixo das rodas. O mundo era só velocidade, desespero e oração. Rezava o terço que minha mãe me ensinou, gritava com Deus, pedia, implorava, negociava. Leva eu, Senhor, leva eu, mas não leva ela, não leva o bebê dela, não leva esse cachorro. Eu já vivi demais, eu já fiz besteira demais. Mas ela não merece isso. Por favor. No meio do caminho, ela abriu os olhos. Por 1 segundo, apenas 1 segundo. Olhos castanhos escuros, fundos, cheios de medo, dor e algo mais. Algo que parecia esperança impossível. Ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Ele é o guardião. Olhei para o cachorro. O bicho me olhou de volta. Guardião? Eu repeti, a voz embargada. Então é esse seu nome, campeão? O cachorro abanou o rabo 1 vez. 1 vez só. Depois desmaiou encostado na barriga dela, protegendo até o último suspiro. Apertei o volante até as juntas ficarem brancas e segui, porque era a única coisa que eu sabia fazer: seguir. Fim do capítulo 1. Gostaria que eu continue com o capítulo 2? DC continue, capítulo 2. A corrida contra a morte. Araguaína apareceu no horizonte como uma promessa. As primeiras casas, os postos de gasolina, as placas indicando o centro. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O caminhão vibrava todo na velocidade. Meus braços doíam de segurar o volante. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos, mas eu não tirava a mão para limpar. A mulher gemia baixo, sons de dor que cortavam a alma. O guardião permanecia deitado sobre a barriga dela, a cabeça erguida, os olhos fixos em mim como se dissesse: não para, não desiste, segue. Tô indo. Eu repetia, mais para mim do que para eles.
Passei o sinal vermelho na entrada da cidade. Buzinas gritaram atrás de mim. Não liguei. Conhecia a Araguaína de tantas viagens. Sabia onde ficava o hospital. Avenida principal, virar à esquerda depois da praça, subir 3 quarteirões. O trânsito estava pesado. Carros parados. Motos zigue-zagueando. Gente atravessando na faixa sem pressa. Buzinei sem parar. Acendia e apagava o pisca-alerta. Gritava pela janela. Saiam da frente! Emergência! Saiam da frente! Alguns carros encostaram. Outros ficaram parados, os motoristas me xingando. Subi na contramão. Passei entre 2 carros com poucos centímetros de sobra de cada lado. O retrovisor raspou. Não importava. A mulher vomitou de novo. Sangue. Mais escuro que antes. Não! Eu gritei. Aguenta! Falta pouco, aguenta! Virei à esquerda na avenida, quase batendo num táxi. O motorista buzinou furioso. Acelerei mais. O hospital estava ali. 3 quarteirões. 2 quarteirões. 1 quarteirão. O portão da emergência apareceu. Não diminuí. Entrei direto. Quase atropelei um segurança que pulou para o lado no último segundo. Parei o caminhão com tudo na frente da porta de vidro. O freio gemeu. O cheiro de borracha queimada tomou conta de tudo. Saltei da cabine antes mesmo do motor parar completamente. Socorro! Eu gritei, correndo até a porta do passageiro. Alguém ajuda! Tem uma grávida aqui! Abri a porta. A mulher estava imóvel. O guardião levantou a cabeça, me olhou. Tentou descer, mas as patas traseiras não obedeceram. Ele caiu. Gemeu alto, uma gemida de dor e desespero. Peguei a mulher no colo com cuidado. Ela era leve demais. O corpo mole, a cabeça pendendo para o lado, os braços caídos. A barriga enorme era a única coisa que parecia viva, contraindo e relaxando em espasmos irregulares. Socorro! Eu gritei de novo, cambaleando em direção à porta. Um segurança veio correndo. Uma enfermeira atrás dele. Depois outra. Um médico de jaleco branco surgiu não sei de onde. O que aconteceu? A enfermeira perguntou, os olhos arregalados. Achei ela na estrada. Desacordada. Grávida. Tá sangrando. Precisa de ajuda. A médica já estava ao meu lado. Jovem, cabelo preso, olhos decididos. Tocou o pescoço da mulher, olhou para as manchas de sangue na roupa, viu as marcas roxas no pescoço dela. Sala de emergência, agora! Ela gritou, fazendo sinal para eu seguir. Corri atrás dela. Enfermeiras corriam ao lado. O corredor branco e frio passava rápido demais. Portas se abrindo, luzes fortes, cheiro de álcool e desinfetante. Coloca ela aqui! A médica ordenou, apontando para uma maca. Deitei a mulher com todo o cuidado que eu tinha. As mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. Uma enfermeira já estava conectando aparelhos. Outra preparava soro. A médica rasgou a blusa da mulher com uma tesoura. Múltiplos traumas, ela anunciou alto. Sinais de agressão, gestante de aproximadamente 32 semanas. Pressão? Outra médica perguntou, chegando correndo. Medindo. A enfermeira respondeu, colocando o aparelho no braço da mulher. Os números apareceram no visor. A enfermeira empalideceu. 7/4. Jesus Cristo. A médica sussurrou. Começa a reposição volêmica, 2 vias de acesso, sangue tipo O negativo, 4 bolsas. As enfermeiras se moviam rápido, agulhas entrando nas veias, soro pingando, aparelhos apitando. A médica encostou um aparelho redondo na barriga da mulher. Um som abafado preencheu a sala. Tum, 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 tum. Rápido, desesperado. Frequência cardíaca fetal em 180, a médica anunciou. Bradicardia materna. Ela está entrando em choque hipovolêmico. Bolsa rota? A outra médica perguntou. A primeira médica examinou. O rosto dela mudou. Bolsa íntegra, mas há sangramento vaginal ativo. Possível descolamento de placenta. Ultrassom?
A outra ordenou. Uma enfermeira trouxe o aparelho. A médica passou o gel frio na barriga da mulher e deslizou o transdutor. A tela mostrou algo que eu não entendia. Formas cinzas, movimentos, batimentos. Bebê em sofrimento fetal, ela anunciou. Placenta com sinais de descolamento parcial. Precisamos fazer cesárea de emergência. Sala cirúrgica preparada? A outra médica perguntou. Preparando agora, 2 minutos. Foi quando percebi que estava no meio do caminho. Um segurança tocou meu ombro. Senhor, precisa sair. Não, eu disse, a voz falhando. Eu preciso saber se ela vai ficar bem. O senhor salvou a vida dela trazendo aqui. A médica disse, olhando para mim rapidamente. Agora deixa a gente fazer nosso trabalho. O segurança me puxou gentil, mas firme. Saí da sala cambaleando. As pernas mal me seguravam. Encostei na parede do corredor. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não morre, eu sussurrei. Por favor, não morre. Foi quando lembrei. O guardião. Corri de volta para o caminhão. O bicho ainda estava lá, deitado no banco do passageiro, a respiração pesada, os olhos semicerrados. Quando me viu, tentou levantar. Não conseguiu. Choramingou baixo. Vem cá, campeão. Eu disse, pegando ele no colo de novo. Vamos cuidar de você também. Carreguei ele de volta para dentro do hospital. Pesava muito. Os braços gritavam. Não importava. Entrei pela porta da emergência. O mesmo segurança veio na minha direção. Senhor, não pode entrar com cachorro aqui. Esse cachorro salvou a vida dela. Eu gritei. Ele carregou ela não sei quantos quilômetros. Tá machucado, sangrando, precisa de ajuda. O segurança hesitou. Uma enfermeira que tinha ajudado com a mulher apareceu. Deixa ele entrar, Carlinhos. O bicho tá ferido, mas as normas... Foda-se as normas, ela disse olhando firme para ele. Esse cachorro é herói, deixa entrar. O segurança suspirou e se afastou. Eu carreguei o guardião até uma cadeira no corredor e sentei com ele no colo. O bicho era grande demais, as patas pendendo dos 2 lados, mas eu segurei. Ele encostou a cabeça no meu peito, tremia todo. Vai ficar tudo bem, campeão. Eu sussurrei, passando a mão no pelo sujo dele. Ela vai ficar bem. O bebê vai nascer. Você vai se recuperar. Vai ficar tudo bem. Ele gemeu baixo. Não parecia acreditar. Eu também não. A enfermeira voltou com uma tigela de água e um pano úmido. Deixa eu limpar ele enquanto espera notícias. Ela molhou o pano e começou a passar no focinho do guardião. O sangue seco saía devagar, revelando cortes profundos, um na orelha, outro no focinho, vários no pescoço. A pata traseira esquerda estava inchada, possivelmente quebrada. Que fizeram com você, cachorrão? Ela sussurrou, a voz embargada. O guardião apenas fechou os olhos, cansado, exausto, feito. Ficamos ali, eu segurando o cachorro, a enfermeira limpando os ferimentos, esperando. O corredor do hospital era movimentado, gente passando, médicos correndo, macas sendo empurradas, mas nada daquilo importava. Só importava a mulher lá dentro, a mulher que eu não conhecia, que não sabia o nome, que não sabia a história, mas que eu precisava que sobrevivesse, porque se ela morresse, se aquele bebê morresse, eu não ia aguentar. Já tinha perdido Márcia sem ter chance de me despedir. Já tinha perdido Renata para o ódio e a mágoa. Não podia perder mais ninguém, mesmo que fosse uma desconhecida, mesmo que fosse só para provar para mim mesmo que ainda dava para salvar alguém, que ainda dava para fazer alguma coisa certa. Os minutos passavam. 10 minutos, 15, 20. A porta da sala de emergência continuava fechada. Nenhuma notícia, nenhum sinal. O guardião dormia no meu colo, a respiração pesada, mas regular. Eu continuava passando a mão no pelo dele, repetindo baixinho: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mentira, não sabia se ia ficar tudo bem, mas precisava acreditar, porque era a única coisa que me restava.
A porta se abriu. A médica saiu. O jaleco estava sujo de sangue, o rosto cansado, os olhos fundos. Ela tirou a máscara e caminhou até mim. Levantei rápido, quase derrubando o guardião. O bicho acordou assustado. Eu comecei, a voz falhando. Ela tá... A médica respirou fundo. Ela tá viva. As pernas quase falharam. Segurei na parede. E o bebê? Vivo também. Fizemos a cesárea de emergência. Um menino. 32 semanas. 2 quilos e 100 gramas. Prematuro, mas com boa vitalidade. Já tá na UTI neonatal. As lágrimas vieram. Não consegui segurar. Graças a Deus, graças a Deus. O guardião latiu. Fraco, mas latiu. A médica olhou para ele. Esse cachorro salvou a vida dos dois. Se ela tivesse ficado mais meia hora na estrada, não teria sobrevivido. Ele comprou tempo. Tempo suficiente para o senhor encontrar e trazer ela aqui. Abaixei e abracei o guardião. O bicho choramingou, mas não de dor, de alívio. Você ouviu, campeão? Eu sussurrei. Você salvou ela. Você é um herói. A médica se agachou ao nosso lado. O estado dela é grave. Perdeu muito sangue. Tem sinais de trauma craniano leve, costelas fraturadas, múltiplas escoriações, sinais claros de agressão física. Mas ela é forte, mais forte do que parece. Ela vai acordar? Vai, mas vai levar tempo. O corpo dela passou por muito. Precisa descansar, se recuperar. E o bebê? Prematuro, mas saudável. Vai precisar ficar na incubadora algumas semanas, mas o prognóstico é bom. Respirei fundo. Pela primeira vez em 6 meses, senti algo além de vazio no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era esperança. Pequena, frágil, mas era esperança. Posso ver ela? A médica hesitou. Ela está na UTI, só a família pode entrar. Eu sou a única família que ela tem agora, eu disse firme. Achei ela na estrada, trouxe ela aqui. Não vou abandonar ela agora. A médica me olhou fundo, depois assentiu. 5 minutos, não mais que isso. E ele? Perguntei, apontando para o guardião. Ele pode ver ela também? As normas... Esse cachorro carregou ela quilômetros. Eu interrompi. Ele merece ver que ela está viva. A médica suspirou. Depois sorriu cansada. 5 minutos. Mas se alguém da administração perguntar, eu não sei de nada. Levantei carregando o guardião. Segui a médica pelo corredor. Entramos na UTI. Luzes baixas, aparelhos apitando suave, camas separadas por cortinas. A mulher estava na última cama, pálida, frágil, cheia de tubos e fios conectados. Aparelhos monitorando cada batimento. Mas viva, respirando, o peito subindo e descendo no ritmo certo. Cheguei perto. Coloquei o guardião no chão com cuidado. O bicho mancou até a cama. Ergueu a cabeça. Fungou. Choramingou baixo. Ela tá aqui, campeão. Eu sussurrei. Você conseguiu. Trouxe ela até aqui. O guardião encostou o focinho na mão dela. A mão que pendia da cama. Pálida, fina, cheia de hematomas. E ficou ali, parado, vigiando, protegendo. Eu me aproximei do outro lado. Peguei a outra mão dela, tão pequena na minha mão grande e calejada. Não sei quem você é, eu sussurrei. Não sei o que aconteceu com você, mas eu prometo uma coisa. Não vou deixar você sozinha. Não enquanto eu tiver vida. Você ouviu? Não tá sozinha. A mão dela não se moveu. Os olhos não se abriram, mas eu jurava que ela tinha ouvido. Jurava. Fim do capítulo 2. Continuo com o capítulo 3, DC continue capítulo 3. A verdade que dói, fiquei no hospital. Não tinha para onde ir mesmo. A carga de ração no caminhão podia esperar. Liguei para o dono da transportadora, expliquei a situação. Ele resmungou, disse que ia mandar outro motorista buscar o caminhão e terminar a entrega. Não liguei.
Pela primeira vez em 38 anos de estrada, tinha algo mais importante que uma carga para entregar. A enfermeira que tinha ajudado o guardião, descobri que se chamava Thelma, trouxe um colchonete velho e deixou num canto da sala de espera. Não é muito, mas é melhor que o chão, ela disse, com um sorriso cansado. Obrigado. E pro cachorro? Ela perguntou, olhando para o guardião deitado aos meus pés. Ele fica comigo. Thelma assentiu. Voltou meia hora depois com ração, água e um cobertor fino. Para ele, ela disse, colocando as tigelas no chão. E isso é para você. Me entregou um sanduíche embrulhado em papel alumínio e um café em copo plástico. O estômago roncou. Não lembrava da última vez que tinha comido. Você é um anjo, eu disse, a voz embargada. Só tô fazendo o certo, ela respondeu. Igual você fez. Comi devagar. O sanduíche estava frio, mas era o melhor que já provei. O guardião comeu também, com fome, mas sem pressa. Depois bebeu água até a tigela secar. Deitou ao meu lado com um suspiro pesado e fechou os olhos. Eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto sujo da sala de espera, ouvindo os sons do hospital. Gente chorando, médicos conversando baixo. Aparelhos apitando em algum canto distante. O cheiro de desinfetante queimava no nariz. Pensava na mulher. Quem era ela? De onde vinha? O que tinha acontecido para ela estar desacordada na beira da estrada, grávida, machucada, sendo carregada por um cachorro? As marcas no pescoço dela, os hematomas nos braços, os cortes. Não tinha dúvida. Alguém tinha feito aquilo com ela. Alguém tinha tentado matá-la. E o bebê, um menino, prematuro, lutando para sobreviver numa incubadora. Filho de quem? Do homem que tinha machucado ela? De alguém que ela amava? De alguém que a amava? O guardião gemeu no sono, pernas se mexendo, sonhando com alguma coisa. Passei a mão no pelo dele. O bicho relaxou. Você sabe a história toda, não sabe, campeão? Eu sussurrei. Você sabe o que aconteceu com ela. Se ele sabia, não podia contar. Dormi pouco. Acordei com o sol entrando pelas janelas sujas da sala de espera. O corpo doía todo. 63 anos não eram mais 20. O guardião já estava acordado, sentado, olhando fixo para a porta que levava à UTI. Quer ver ela, né? Eu perguntei. O bicho me olhou. Abanou o rabo uma vez. Levantei com esforço. As costas reclamaram alto. Caminhei até o bebedouro, bebi água, voltei e peguei o guardião no colo. Ele estava mais leve. Ou eu estava mais forte. Não sabia. Andei até a UTI. A porta estava fechada. Uma enfermeira diferente da noite anterior estava na recepção. Só família pode entrar, ela disse, séria. Eu sei. Eu sou família. Nome? Hesitei. Não sabia o nome da mulher. Não sabia nada. João Batista da Silva. Sou o tio dela. A enfermeira franziu a testa. Olhou para uma prancheta. Depois para mim. Depois para o cachorro no meu colo. O senhor é o homem que trouxe ela ontem? Sou. Ela suspirou. 5 minutos. E o cachorro não deveria estar aqui. Ele salvou a vida dela. A enfermeira olhou para o guardião. O bicho olhou de volta, os olhos castanhos profundos, quase humanos. Ela suspirou de novo. 5 minutos, mas se alguém perguntar, você não sabe de nada, eu sei. Entrei. A UTI estava mais vazia que na noite anterior. Apenas 3 camas ocupadas. A mulher estava na mesma posição, pálida, imóvel, conectada aos aparelhos. Mas respirava sozinha agora. Tinham tirado o tubo da garganta. Cheguei perto. Coloquei o guardião no chão. Ele mancou até a cama e deitou aos pés dela. Encostou o focinho na perna dela. Ficou ali, parado, vigiando. Eu peguei a mão dela de novo, ainda fria, ainda imóvel. Bom dia, eu sussurrei. Não sei se você me ouve, mas eu vim ver se tá tudo bem. Seu filho tá na UTI neonatal. Ele tá bem, pequeno, mas forte, igual você. Silêncio. Apenas o apito suave dos aparelhos.
O guardião tá aqui também. Cuidaram dele ontem à noite. A pata traseira tá enfaixada. Não tá quebrada, só torcida. Os cortes foram limpos. Ele vai ficar bem, graças a você, por ter um cachorro que te ama tanto. A mão dela não se mexeu, mas eu continuei. Mãe, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu prometo uma coisa. Enquanto você estiver dormindo, eu vou ficar aqui. Você não tá sozinha. Não mais. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei. Um homem entrava na UTI. Alto, forte, uniforme da polícia. Delegado pelo distintivo no peito. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu demais. Você é o homem que trouxe ela? Ele perguntou a voz grave. Sou. Delegado Moreira. Preciso fazer algumas perguntas. Assenti. Soltei a mão da mulher com cuidado e saí da UTI. O delegado me conduziu até uma sala pequena com mesa e 2 cadeiras. Sentamos. Ele tirou um caderninho do bolso e uma caneta. Nome completo: João Batista da Silva. Idade: 63. Profissão: caminhoneiro. Ele anotou tudo. Depois me olhou. Conta o que aconteceu. Contei. Desde o momento que vi o cachorro na estrada até a chegada no hospital. Não omiti nada. Ele anotava rápido, a expressão fechada. Quando terminei, ele suspirou fundo. O senhor salvou a vida dela. E do bebê. Não fui eu, foi o cachorro. Mas o senhor trouxe ela aqui. Se não fosse o senhor, ela teria morrido na estrada. Balancei a cabeça. Não me sentia herói. Me sentia vazio. O delegado guardou o caderninho. Puxou um envelope do bolso interno do paletó. Tirou algumas fotos. Colocou na mesa entre nós. Preciso te mostrar uma coisa, mas não vai ser fácil de ver. Olhei para as fotos. A primeira mostrava a mulher. Mas não a mulher pálida e ferida da UTI. Uma mulher sorrindo, bonita, cabelo preso num rabo de cavalo, segurando um cachorro filhote no colo. O guardião, mais novo, menor, olhando para a câmera com língua de fora. O nome dela é Helena Souza Pereira, o delegado disse. 27 anos, nascida em Guaraí. Trabalhava como auxiliar administrativa numa fazenda perto de Colinas do Tocantins. Olhei a foto seguinte. Helena, de pé ao lado de um homem. Alto, forte, moreno, sorriso largo. Braço em volta dos ombros dela. Ela sorria também, mas o sorriso não chegava nos olhos. Esse é César Almeida, 32 anos, ex-companheiro dela, peão de fazenda, conhecido por comportamento violento. A terceira foto me gelou. Helena de novo, mas não sorrindo. Olho roxo, lábio cortado, olhando para a câmera com medo. Ela registrou boletim de ocorrência contra ele 3 vezes nos últimos 2 anos. O delegado continuou. Agressões físicas, ameaças, cárcere privado. A última vez foi há 6 meses. Ela estava grávida de 2 meses. Conseguiu medida protetiva. Ele foi proibido de se aproximar. Mas se aproximou mesmo assim. Eu disse, a voz saindo dura. Sim, há 5 dias, Helena desapareceu. Saiu para trabalhar de manhã e não voltou. A mãe dela, Dona Lucinda, registrou o desaparecimento. Iniciamos as buscas. Encontramos o carro dela abandonado numa estrada de terra perto de Colinas. Sinais de luta, sangue no banco. Apertei os punhos embaixo da mesa. E o desgraçado sumiu também. Acreditamos que ele a sequestrou, levou para algum lugar isolado, provavelmente para a mata. Para fazer o que com ela? O delegado me olhou fundo. Para matar. César não aceitava o fim do relacionamento. Não aceitava que o filho não fosse dele, porque não era. Helena tinha um namorado novo, um cara bom, trabalhador, que tratava ela direito. Quando César descobriu, enlouqueceu. Engoli seco, a raiva subia pela garganta como ácido. Ele a manteve presa por 5 dias? Acreditamos que sim, baseado nas marcas no corpo dela, nos ferimentos, no estado de desnutrição e desidratação. Ele a espancou, torturou, tentou fazer ela perder o bebê, mas ela fugiu. Sim, não sabemos como,
Mas fugiu, e o cachorro fugiu com ela. Olhei para a última foto. Mostrava uma clareira na mata, terra revirada, correntes enferrujadas presas numa árvore, manchas escuras no chão que só podiam ser sangue. Encontramos esse lugar ontem à noite, o delegado disse. Baseado no estado dela e no local onde o senhor a encontrou, calculamos que ela e o cachorro caminharam, ou melhor, o cachorro a carregou por aproximadamente 25 quilômetros. 25 quilômetros, com ela desacordada nas costas dele, mancando, ferido. Olhei para o delegado. E o César? Cadê ele? Foragido. Mas não por muito tempo. Todo o efetivo está procurando. Vamos pegá-lo. Ele pode tentar terminar o serviço, eu disse a voz baixa. Ele sabe que ela está viva. Hospitais não são segredo. O delegado assentiu sério. Por isso vamos colocar um policial na porta da UTI. 24 horas, ninguém entra sem autorização. Eu quero ficar também. Não é necessário, Sr. João. O senhor já fez sua parte. Não, eu disse firme. Não fiz. Ainda não. Aquela moça está ali sozinha. O bebê dela está sozinho. O cachorro dela está machucado. Eu não vou embora. Não até ter certeza que ela está segura. O delegado me estudou, depois assentiu devagar. Tá bem, mas qualquer movimento suspeito o senhor me avisa. Não tenta ser herói. Não sou herói, só sou um velho teimoso. Ele sorriu cansado. Os melhores heróis geralmente são. Voltamos para a UTI. O guardião continuava deitado aos pés da cama de Helena. Não tinha se mexido, apenas vigiava, sempre vigiando. Me aproximei da cama, olhei para Helena, tão frágil, tão quebrada, mas viva, respirando, lutando. Você ouviu o delegado? Eu sussurrei, segurando a mão dela de novo. Você é uma guerreira. Fugiu, sobreviveu, salvou seu filho e agora a gente vai proteger você. Eu, o guardião e a polícia inteira se for preciso. Ninguém vai machucar você de novo. Juro por Deus, juro pela memória da minha Márcia. Ninguém encosta um dedo em você enquanto eu tiver vida. A mão dela continuou imóvel. Mas eu jurava que os dedos tinham se movido. Só um pouco, quase nada, mas tinham se movido. E isso bastava. Fim do capítulo 3. Continuo com o capítulo 4, continue capítulo 4. Quando as sombras voltam, passou um dia, depois 2, depois 3. Helena não acordava. Os médicos diziam que era normal. O corpo dela precisava descansar, recuperar, curar. Mas cada dia que passava com ela ali, pálida, imóvel, conectada àqueles aparelhos, era um peso no meu peito. Eu não saía do hospital. Dormia no colchonete que Thelma tinha arranjado. Comia quando alguém trazia alguma coisa. Tomava banho no banheiro da enfermaria, usando sabonete emprestado. Não ligava para o desconforto. Já tinha dormido em lugares piores. Cabine de caminhão em noite de inverno era pior. O guardião também não saía. Ficava deitado num canto da sala de espera quando não podia entrar na UTI. Thelma trazia ração e água 2 vezes por dia. O bicho comia pouco, bebia menos ainda. Só queria ficar perto de Helena. No 3º dia, a médica que tinha operado Helena descobri que se chamava doutora. Lívia veio falar comigo. Ela está melhorando, disse, consultando uma prancheta. A pressão está estabilizando. Não teve mais sangramentos. O rim que estava comprometido voltou a funcionar. É questão de tempo até ela acordar. E o bebê? Ganhando peso. Já está respirando sozinho algumas horas por dia. É um lutador. Igual a mãe. Doutora Lívia sorriu cansada. Igual. O senhor tem notícias da família dela? O delegado disse que a mãe dela mora em Guaraí. Está cuidando de uns parentes doentes. Não pode vir ainda. E o pai do bebê? Não sei. Ninguém falou dele. A médica assentiu. Olhou para o guardião deitado aos meus pés. Esse cachorro é especial. Nunca vi nada igual.
Ele ama ela. É só isso, amor puro. Tomara que mais gente amasse assim. Ela foi embora. Fiquei ali sentado, olhando o movimento do hospital. Gente entrando e saindo, famílias chorando, médicos correndo, macas sendo empurradas. Cada pessoa ali carregava uma história, uma dor, uma esperança. Igual eu. No quarto dia, o delegado Moreira voltou. O rosto estava mais fechado que antes, as olheiras mais fundas. "Preciso falar com você", ele disse, acenando para eu seguir. Fomos até a mesma sala pequena. Ele fechou a porta, não sentou, ficou de pé, as mãos nos bolsos, o maxilar tenso. César foi visto. O coração deu um pulo. "Onde?" "Num posto de gasolina perto de Colinas. Ontem à noite. Pediu informação sobre o hospital de Araguaína. O frentista achou estranho e avisou a gente." Ele vem atrás dela. "Sim, colocamos bloqueios nas estradas, aumentamos a segurança aqui, mas ele conhece a região. Tem amigos, pode entrar na cidade sem usar as estradas principais." "O que você quer que eu faça?" O delegado me olhou sério. "Fica atento. Qualquer coisa estranha, qualquer pessoa suspeita, você me avisa. Dei seu número para o pessoal da segurança aqui. Qualquer movimento eles te chamam. E se ele aparecer? Não faz nada. Deixa a gente lidar com isso. Não é sua responsabilidade. Ela é minha responsabilidade agora." O delegado suspirou. "Sei que o senhor se sente assim, mas César é perigoso. Já matou antes. 2 caras numa briga de bar há 5 anos. Pegou 3 anos, saiu por bom comportamento. Não tem medo de nada. Não tem nada a perder. Eu também não. O senhor tem sua vida. Tem. Não tenho nada." Eu interrompi. "Minha esposa morreu. Minha filha não fala comigo. Vivo sozinho num caminhão. Essa moça ali é a primeira coisa que me faz sentir que ainda sirvo para alguma coisa. Então não me pede para ir embora." O delegado ficou em silêncio. Depois assentiu devagar. "Tá bem. Mas promete que não vai fazer besteira." "Prometo que vou fazer o que for preciso." Não era a promessa que ele queria, mas era a única que eu podia dar. Voltei para a sala de espera. O guardião levantou a cabeça quando me viu. Abanou o rabo uma vez. Percebia quando algo estava errado. "Vem cá, campeão", eu disse, fazendo sinal para ele me seguir. Fomos até a UTI. O policial na porta, um rapaz jovem, magro, nervoso, me reconheceu e deixou passar. Entrei com o guardião. Helena continuava na mesma posição, pálida, imóvel, mas viva. Sentei na cadeira ao lado da cama. O guardião deitou aos meus pés. Peguei a mão dela. "Helena", eu disse baixo, "não sei se você me ouve, mas preciso te dizer uma coisa. O homem que te machucou está vindo atrás de você. A polícia sabe. Está fazendo de tudo para proteger você. Mas se ele chegar aqui, se ele tentar alguma coisa, eu não vou deixar. Ouviu? Eu não deixo." A mão dela não se mexeu. Os olhos não se abriram. Mas a respiração mudou. Ficou mais rápida, como se ela tivesse ouvido, como se tivesse medo. "Calma", eu sussurrei, apertando a mão dela. "Você tá segura. Eu tô aqui. O guardião tá aqui. Ninguém vai machucar você." A respiração foi voltando ao normal, devagar. Continuei segurando a mão dela até ter certeza que estava calma. Fiquei ali até a enfermeira vir me pedir para sair. Eram quase 10 da noite. Horário de visita tinha acabado há muito tempo. Mas ela tinha deixado eu ficar. Agora não dava mais. Voltei para a sala de espera. Deitei no colchonete. O guardião deitou ao meu lado, o corpo quente encostado no meu. Fechei os olhos, mas não conseguia dormir. Cada barulho me fazia abrir os olhos. Cada passo no corredor me deixava alerta. César podia estar em qualquer lugar. Podia ser qualquer um. O homem na recepção, o médico no corredor, o paciente na cadeira de rodas. Qualquer um. Dormi pouco. Acordei antes do sol nascer. O corpo doía, a cabeça pesava, mas não importava. Levantei, bebi água, molhei o rosto. O guardião já estava acordado, sentado, olhando fixo para a porta da UTI.
Vamos ver ela, eu disse. Fomos. O policial na porta tinha mudado. Era outro agora, mais velho, mais experiente, olhar atento. Me reconheceu e deixou passar. Helena continuava igual, mas quando me aproximei, percebi algo diferente. Os dedos dela se mexiam, levemente, quase imperceptível, mas se mexiam. Helena? Eu chamei baixo, pegando a mão dela. Você me ouve? Os dedos se fecharam em volta dos meus. Fraco, mas fecharam. O coração disparou. Ela tá acordando, eu disse alto, olhando em volta. Alguém? Ela tá acordando. Uma enfermeira correu até a cama, checou os aparelhos. Iluminou os olhos de Helena com uma lanterninha. As pálpebras tremeram. Chama a doutora Lívia, ela disse para outra enfermeira que tinha aparecido. Fiquei ali, segurando a mão de Helena, observando. Os dedos continuavam se mexendo, a respiração ficava mais profunda, as pálpebras tremiam mais. Doutora Lívia chegou correndo, ainda amarrando o jaleco. O que houve? Ela está reagindo, a enfermeira explicou. Movimento voluntário nos dedos, reflexo pupilar presente, acho que está acordando. A médica se aproximou, examinou Helena com cuidado, checou os aparelhos, inclinou-se sobre ela. Helena, ela chamou, a voz firme mas gentil. Helena, se você me ouve, aperta minha mão. Silêncio. Depois, devagar, os dedos de Helena se fecharam em volta da mão da médica. Muito bem, doutora Lívia sorriu. Agora tenta abrir os olhos. Com calma, sem pressa. Os segundos passavam devagar, tão devagar. As pálpebras de Helena tremiam, se mexiam, tentavam abrir e abriam, devagar, pesado. Como se cada milímetro custasse um esforço imenso. Os olhos dela eram castanhos escuros, fundos, confusos, assustados. Piscaram várias vezes contra a luz. Olharam em volta sem focar, até parar em mim. Me olhou fundo. Tentou falar. A boca se moveu, mas nenhum som saiu. Calma, eu disse apertando a mão dela. Você está no hospital, você está segura, seu filho está bem, o guardião está aqui. Ao ouvir o nome, ela reagiu. Os olhos se arregalaram. Tentou levantar a cabeça. Não conseguiu. Ele está aqui, eu repeti. Guardião, vem cá. O bicho se arrastou até a cama. Levantou na pata boa e apoiou a cabeça na beirada do colchão. Fungou. Choramingou baixo. Helena virou a cabeça com esforço. Viu o cachorro. As lágrimas começaram a escorrer. Guardião. Ela sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. O bicho lambeu a mão dela. Chorava também, do jeito que cachorro chora. Helena tentou sorrir, mas o rosto não obedecia direito. Ele te salvou, eu disse, a voz embargada. Carregou você quilômetros até a estrada. Eu só te achei e trouxe aqui, mas quem te salvou foi ele. As lágrimas dela caíam mais forte. A mão apertou a minha com força. Obrigado, ela sussurrou me olhando. Não precisa agradecer. Meu filho, tá bem? Pequeno, mas forte. Na UTI neonatal. Vai poder ver ele assim que você melhorar. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Abriu de novo. Ele vem, ela disse, o medo voltando para os olhos. Ele vem me matar. Não vem não, eu disse firme. Tem polícia na porta, tem gente cuidando de você e eu tô aqui. Ele não encosta um dedo em você. Você não conhece ele? Não, mas ele não me conhece também. Helena me olhou fundo, depois olhou para o guardião. Depois fechou os olhos, exausta. A mão afrouxou na minha. Dormiu de novo, mas era diferente agora. Não era o sono inconsciente de antes. Era sono de quem está cansada, de quem está se recuperando. Doutora Lívia examinou ela de novo. É um ótimo sinal, ela disse, sorrindo. Ela está voltando, devagar, mas está voltando. Saí da UTI com o guardião. O peito estava mais leve. Pela primeira vez em dias, senti a esperança de verdade. Helena ia ficar bem, ia acordar, ia ver o filho, ia recomeçar.
Voltei para a sala de espera. Sentei no colchonete. O guardião deitou ao meu lado. Passei a mão no pelo dele. Ela vai ficar bem, campeão. Graças a você. O bicho suspirou. Encostou a cabeça no meu joelho. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo o hospital acordar. Foi quando ouvi a gritaria. Vinha do corredor. Vozes altas, alguém discutindo, passos rápidos. Levantei num pulo, o guardião também. Corri até o corredor. Vi o policial que estava na porta da UTI discutindo com um homem. Alto, forte, moreno, olhos injetados de raiva. César. Ele tinha achado ela. Fim do capítulo 4. Continuo com o capítulo 5, DC continue capítulo 5. O confronto. O mundo parou. Ficou só eu, César e o corredor entre nós. O policial tentava segurá-lo, mas César era maior, mais forte, movido por uma raiva que eu conhecia só de olhar. A raiva de quem perdeu o controle. A raiva de quem não tem mais nada a perder. Ela é minha, ele gritava, tentando passar pelo policial. Minha, entendeu? Ninguém tira ela de mim. Senhor, o senhor não pode entrar. O policial dizia, a mão no cacetete. Oh, tem medida protetiva. O senhor vai ser preso. Foda-se a medida. Ela tá grávida do meu filho. Não tá não, eu disse, a voz saindo calma, fria. O filho não é seu. E você não vai chegar perto dela. César parou. Me olhou. Os olhos dele eram de bicho raivoso. Injetados de ódio e algo mais, desespero, loucura. Quem é você, velho? Sou quem achou ela na estrada. Quem trouxe ela aqui? Quem vai garantir que você não encosta um dedo nela de novo? Ele riu. Um riso sem humor. Amargo. Você? Um velho? Vai me impedir? Vou. Dei um passo à frente. O guardião rosnou ao meu lado. Baixo, profundo, um som que vinha das entranhas dele. César olhou para o cachorro. A raiva aumentou. Esse cachorro desgraçado, ele cuspiu. Pulou na minha frente, me mordeu, levou ela embora. E fez muito bem, eu disse, dando mais um passo. Salvou a vida dela, coisa que você tentou tirar. Ela é minha, ele gritou de novo, a voz rachando. A gente tinha uma vida juntos, e ela me trocou por outro, ficou grávida de outro, me fez de idiota. Você fez isso sozinho, batendo nela, machucando ela, prendendo ela. Não tinha vida nenhuma, tinha prisão. César tentou avançar. O policial segurou o braço dele. Outro policial apareceu correndo pelo corredor. Depois mais um. A segurança do hospital também chegou. 3 homens uniformizados. Soltem! César gritava, se debatendo. Eu só quero falar com ela. Não vai falar nada. O delegado Moreira disse, aparecendo do nada. César Almeida, você está preso por tentativa de feminicídio, cárcere privado, lesão corporal gravíssima e descumprimento de medida protetiva. Eu não fiz nada! Fez tudo. Temos provas, temos o local onde você manteve ela, temos as marcas no corpo dela, temos o testemunho que ela vai dar quando acordar. Ela já acordou, eu disse olhando fixo para César. E ela tem medo de você. Não raiva, não ódio, medo, do tipo de medo que dá quando alguém tenta te matar. César me encarou. As lágrimas desciam pelo rosto dele. Não eram lágrimas de arrependimento, eram de raiva impotente. Ela era tudo para mim, ele disse, a voz quebrando. Tudo. E ela me abandonou, me traiu, ficou grávida de outro. Porque você batia nela, eu disse, a voz subindo. Porque você a machucava, porque você a tratava como propriedade e não como pessoa. Ela não te abandonou, ela fugiu de você e fez certo. César tentou avançar de novo. Os policiais o seguraram, 3 deles agora, lutando para conter. O delegado tirou a algema do cinto. Pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, ele disse. Escolhe. César parou de lutar. Ficou parado, tremendo, as lágrimas caindo, a respiração pesada. Os policiais aproveitaram e prenderam as mãos dele nas costas. O clique da algema ecoou no corredor. Eu só queria que ela voltasse.
César sussurrou. Só isso. Queria que a gente fosse uma família. Família não se constrói com medo, eu disse. Se constrói com amor. E você não sabe o que é isso. César me olhou. Por um segundo, só um segundo, vi algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, era dor. A dor de quem perdeu tudo e não sabe como consertar. De quem quebrou algo precioso e não consegue colar os pedaços. Mas a dor não justificava nada. Não apagava as marcas no corpo de Helena. Não apagava os 5 dias de terror que ela viveu. Não apagava o medo que ela ainda sentia. Leva ele, o delegado ordenou. Os policiais conduziram César pelo corredor. Ele não lutou mais. Apenas andava, cabisbaixo, as mãos presas, o corpo pesado. Na porta, ele parou, olhou para trás, olhou para mim. Cuida dela, ele disse, a voz tão baixa que quase não ouvi. Cuida dela melhor do que eu cuidei. Vou cuidar, eu respondi. Pode ter certeza disso. Eles levaram ele embora. O corredor ficou em silêncio. As pessoas que tinham parado para assistir foram voltando aos seus afazeres. Enfermeiras, médicos, pacientes, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse quase acabado mais uma vez. O delegado veio até mim. O senhor tá bem? Tô. Ele vai pra cadeia, dessa vez por muito tempo. E Helena? Vai ficar em paz. Finalmente. Assenti. As pernas tremiam. A adrenalina ainda corria nas veias. O guardião encostou o focinho na minha mão. Olhei para ele. Bom trabalho, campeão. Você assustou ele de novo. O bicho abanou o rabo. Cansado. Aliviado. Voltei para a UTI. O policial na porta me deixou passar. Helena estava acordada, os olhos abertos, olhando para o teto. Quando me viu, virou a cabeça. Ele estava aqui. Ela sussurrou. Ouvi a voz dele. Tava, mas não tá mais. A polícia levou ele. Tá preso. Não vai te machucar nunca mais. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Dessa vez, não eram de medo. Eram de alívio, de liberdade. Acabou, ela sussurrou. Acabou mesmo. Acabou. Eu confirmei, pegando a mão dela. Você tá segura agora. Pode se recuperar. Pode conhecer seu filho. Pode recomeçar. Ela apertou minha mão com força. Mais força do que eu esperava. Por que? Ela começou, a voz falhando. Por que você tá fazendo isso por mim? Fiquei em silêncio. Por que mesmo? Porque um velho caminhoneiro viúvo, sozinho, perdido na vida, estava ali cuidando de uma desconhecida. Pensei em Márcia, pensei em Renata, pensei em todas as vezes que eu não estive presente, em todas as vezes que escolhi a estrada em vez da família, em todas as vezes que falhei, porque eu não pude salvar minha esposa, eu disse, a voz embargada. Não pude estar lá quando ela precisou, mas posso estar aqui agora, para você. E isso tem que significar alguma coisa. Helena chorou mais. O guardião subiu na cama com esforço, deitou ao lado dela, a cabeça no travesseiro ao lado da cabeça dela. Ela passou a mão no pelo dele. Ele me salvou, ela sussurrou. Quando César tentou me matar, o guardião pulou na frente, levou as facadas. Olhei para o cachorro, os cortes no pescoço, na orelha, no focinho. Não eram de queda, eram de lâmina. Depois me carregou. Ela continuou. Eu desmaiei, mas acordava, às vezes, e via ele carregando, sempre carregando. Ele te ama, eu disse, passando a mão no cachorro também. Amor de verdade, do tipo que não desiste, não importa o quanto dói. Igual, você... Ela sussurrou me olhando. Não respondi. Apenas segurei a mão dela. Os três ficamos ali em silêncio. Um velho, uma mulher quebrada e um cachorro herói. Unidos por acaso, ou por destino. Não importava. Importava que estávamos vivos, que tínhamos sobrevivido, que ainda havia esperança. Doutora Lívia entrou na UTI. Helena, você está acordada, ela disse sorrindo. Como se sente? Cansada, Helena sussurrou. Mas
viva, e vai continuar viva. O pior já passou. Agora é só se recuperar e conhecer seu filho. Posso ver ele? Amanhã. Quando você estiver mais forte, ele está bem, crescendo, esperando pela mãe. Helena sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Como ele é? Pequeno, 3 quilos agora. Cabelo escuro igual ao seu. Olhos que ainda não abriram direito. Mas forte, muito forte. Igual à mãe, eu disse. Helena me olhou. Sorriu de novo. Obrigado, ela sussurrou. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso... Você me deu uma segunda chance. O guardião te deu. Eu só ajudei. Vocês dois... Ela disse olhando para mim e para o cachorro. Minha família... Nova. A palavra família me acertou no peito como um soco. Família. Fazia tanto tempo que não sentia parte de uma. Se você quiser, eu disse, a voz falhando. Eu gostaria muito disso. Helena fechou os olhos, cansada, mas em paz. O guardião dormia ao lado dela. Eu continuava segurando a mão dela. E pela primeira vez em 6 meses, desde que Márcia morreu, senti que tinha um motivo para continuar. Um motivo que não era só fugir, era cuidar, proteger, amar, mesmo que não fosse do meu sangue, mesmo que não fosse minha família de verdade. Era minha família agora, e eu ia fazer certo dessa vez. Fim do capítulo 5. Continuo com o capítulo 6, continue capítulo 6. O milagre de Miguel. Passaram-se mais 3 dias. Helena ia melhorando aos poucos. Cada dia ficava mais tempo acordada. Conversava mais. Comia sozinha. Os tubos e fios foram sendo retirados um por um. As marcas no rosto começavam a desbotar. O corpo quebrado ia se remontando devagar, mas ia. Eu continuava ali, dormindo no colchonete, comendo o que aparecia. Thelma trazia café pela manhã. Às vezes um pão com manteiga, um suco de caixinha. Não era muito, mas era o bastante. O guardião também melhorava. A pata traseira já apoiava no chão. Ainda mancava, mas conseguia andar. Os cortes saravam. O veterinário que a doutora Lívia chamou disse que ele ia ficar bem, sem sequelas permanentes. Só as cicatrizes físicas e as outras, as que ninguém via. No 4º dia depois que Helena acordou, doutora Lívia veio com novidade. Hoje é o dia, ela disse sorrindo. Vamos levar você para conhecer seu filho. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Hoje? Mesmo? Você está forte o suficiente e ele está esperando. Trouxeram uma cadeira de rodas, ajudaram Helena a sentar. Ela gemeu de dor, mas não reclamou. Eu empurrei a cadeira. O guardião mancou ao lado. Seguimos pelo corredor até o elevador. Subimos um andar. As portas se abriram para outra ala, mais silenciosa, mais limpa, cheiro diferente. UTI neonatal. Passamos por uma porta de vidro. Do outro lado, várias incubadoras. Bebês minúsculos, alguns ligados em aparelhos, outros dormindo tranquilos. Enfermeiras andando de um lado para o outro com passos leves. Ele está ali, doutora Lívia disse, apontando para uma incubadora perto da janela. Empurrei a cadeira até lá. Parei ao lado. Helena olhou para dentro e quebrou. Chorou como eu nunca vi ninguém chorar. Soluços que vinham de dentro da alma, as mãos tremendo tentando tocar o vidro da incubadora. Dentro, um bebê pequeno, tão pequeno, pele rosada, cabelo escuro, olhos fechados, fios e sensores pelo corpinho frágil, mas respirando, vivendo, lutando. Meu filho, Helena sussurrou entre os soluços. Meu Miguel. Miguel? Eu perguntei. É o nome que eu escolhi, ela disse limpando as lágrimas. Miguel, porque significa aquele que é como Deus, e ele é um milagre. É sim, eu concordei, a voz embargada também. Uma enfermeira se aproximou, jovem, sorridente, cheia de paciência. Quer pegar ele? Ela perguntou. Posso? Pode, só por alguns minutos, mas pode.
A enfermeira abriu a incubadora, pegou Miguel com cuidado, tão pequeno nas mãos dela, veio até Helena e colocou o bebê nos braços dela. Helena tremeu toda, segurou o filho contra o peito. Olhou para ele como se estivesse vendo o céu abrir. Miguel se mexeu, fez um barulhinho, abriu os olhinhos, escuros, profundos. Olhou para a mãe. "Oi, meu amor", Helena sussurrou, a voz quebrando. "Eu sou sua mãe. Desculpa não ter protegido você direito. Desculpa ter deixado aquele homem te machucar. Você protegeu ele", eu disse, ajoelhando ao lado da cadeira. "Fugiu, sobreviveu, trouxe ele aqui. Você é a melhor mãe que ele podia ter." Helena me olhou. As lágrimas caíam sem parar. "Ele ia ter matado nós dois. Se não fosse o guardião e você." O cachorro se aproximou. Fungou o bebê. Miguel virou a cabecinha. Pareceu procurar. O guardião lambeu a mãozinha dele. Tão pequena, tão frágil. O bebê agarrou um pelo do cachorro. Segurou com força. Helena riu no meio das lágrimas. "Ele já ama você também, campeão?" O guardião abanou o rabo. Deitou aos pés da cadeira. Vigiando, sempre vigiando. Ficamos ali por meia hora. Helena segurando Miguel, conversando baixinho com ele, cantando uma cantiga desafinada, chorando, rindo, vivendo cada segundo como se fosse o último. Quando a enfermeira veio buscar Miguel de volta, Helena não queria soltar, mas soltou, porque sabia que ele precisava voltar para a incubadora. Precisava dos aparelhos, do calor, do cuidado. "Logo você vai poder levar ele para casa", a enfermeira disse, colocando Miguel de volta. "Mais algumas semanas e ele tá liberado." "Casa", Helena sussurrou, olhando para mim. "Eu nem tenho mais casa." Foi como um soco no estômago. Ela não tinha para onde ir. A casa dela ficava perto de onde César morava. Ela não podia voltar lá. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada. "Você tem sim", eu disse, antes mesmo de pensar. "Minha casa, em Cristalina, Goiás. Casa grande, 3 quartos, quintal enorme, sobra espaço, sobra silêncio, sobra paz. Se você quiser, você, Miguel e o guardião podem morar lá, comigo." Helena me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. "Você tá oferecendo sua casa?" "Tô. Não uso mesmo. Vivo no caminhão. A casa tá vazia há 6 meses, desde que minha esposa morreu. Precisa de vida de novo, precisa de gente, precisa de você. Mas eu não posso aceitar isso." "Pode sim, e vai aceitar, porque você não tem para onde ir, e eu não vou deixar você e esse menino na rua. Não depois de tudo que passaram." Helena chorou de novo, cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Por quê?" Ela soluçou. "Porque você é tão bom comigo." Me aproximei. Segurei os ombros dela. Olhei nos olhos castanhos fundos, cheios de dor e gratidão. "Porque eu passei a vida inteira sendo ruim", eu disse, a voz saindo rouca. "Ruim com minha esposa, ruim com minha filha, sempre escolhendo a estrada, sempre fugindo. E quando quis mudar, era tarde demais. Márcia morreu. Renata me odeia. Eu fiquei sozinho. E mereci ficar. Mas você não. Você não merece ficar sozinha. Não merece sofrer. Não merece ter medo. Então eu vou fazer certo dessa vez. Vou estar presente, vou cuidar, vou proteger. E se Deus me der mais uma chance de ser família de alguém, eu não vou desperdiçar." Helena me abraçou, apertado, forte. Chorava no meu ombro. Eu segurei ela, deixei ela chorar. Chorei também. Pela primeira vez em 6 meses, chorei tudo que estava preso. A dor, a culpa, a saudade, a solidão. E ali, naquela UTI neonatal, com um bebê prematuro na incubadora e um cachorro herói deitado aos nossos pés, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Nos dias seguintes, tudo começou a se encaixar.
O delegado Moreira veio com notícias. César tinha confessado tudo. O sequestro, as agressões, a tentativa de feminicídio. Ia pegar no mínimo 15 anos, sem chance de liberdade condicional. Helena estava livre dele. Para sempre. A mãe de Helena, Dona Lucinda, finalmente conseguiu vir. Uma senhora pequena, cabelo grisalho, olhos iguais aos da filha. Chegou chorando, abraçou Helena por longos minutos sem soltar. Depois me abraçou também. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por salvar minha menina. Não fui eu, foi o guardião. Foi os dois, e eu nunca vou esquecer isso. Dona Lucinda ficou alguns dias, conheceu Miguel, chorou de novo. Depois voltou para Guaraí. Tinha outros filhos para cuidar, mas prometeu visitar sempre e vir quando Helena fosse para Cristalina. As semanas passaram. Helena ia melhorando, já caminhava sozinha, já comia bem, já sorria. Um sorriso tímido ainda, como se não estivesse acostumada, mas sorria. Miguel crescia, ganhava peso, já respirava sozinho tempo integral. Os médicos diziam que logo podia sair da incubadora, logo podia ir para casa. E o guardião? O cachorro virou celebridade no hospital. Todo mundo conhecia a história. Todo mundo vinha fazer carinho nele. Ele aceitava a atenção, mas só tinha olhos para Helena. Sempre perto dela, sempre vigiando. Eu comecei a arrumar a casa em Cristalina. Voltei lá por 2 dias, limpei tudo, tirei a poeira, abri as janelas, deixei o sol entrar. Comprei um berço para Miguel, arrumei um dos quartos para Helena, outro para o guardião, com cama de cachorro e tudo. A casa voltou a parecer casa, não um mausoléu da memória de Márcia, mas um lar, pronto para receber vida nova. No dia da alta de Helena, o hospital inteiro pareceu comemorar. Enfermeiras vieram se despedir. Thelma chorou. Doutora Lívia abraçou Helena longamente. Você é uma guerreira, ela disse. Nunca esquece isso. Miguel saiu da incubadora 3 dias depois. Pequeno ainda, 4 quilos agora, mas saudável, forte, pronto para enfrentar o mundo. Saímos do hospital numa manhã de sol. Eu carreguei as bolsas. Helena segurava Miguel. O guardião mancava ao lado, a cabeça erguida, orgulhoso. Funcionários do hospital fizeram fila para se despedir. Bateram palmas quando passamos. Na porta tinha um banner. Caminhoneiro, mãe, bebê e cão-herói seguem para novo lar. Um repórter de jornal local tirou foto. Saiu no jornal 2 dias depois. Gente da cidade inteira comentou. A história do cachorro que salvou a dona grávida. Do caminhoneiro solitário que acolheu os 2. Do milagre na BR-153. Colocamos Miguel no bebê conforto que eu tinha comprado. Helena sentou no banco do passageiro. O guardião foi no meio entre nós, como sempre. Liguei o motor do caminhão. O ronco familiar encheu a cabine. Olhei para Helena. Pronta? Pronta, ela disse, sorrindo. Um sorriso maior agora, mais verdadeiro. Saí do estacionamento, peguei a estrada. A mesma BR-153 onde tudo começou. Mas agora era diferente. Não era só eu e a solidão. Era eu, Helena, Miguel e o guardião. Era família. Paramos num posto no meio do caminho, para abastecer, para comer alguma coisa. Um amigo caminhoneiro que eu conhecia, Zé do Asfalto, estava lá. Me viu, olhou para Helena, olhou para o bebê, olhou para o cachorro, sorriu largo. Ô João, ele disse, batendo no meu ombro. Você não está carregando gente, você está carregando um milagre. Olhei para a cabine. Helena dava mamadeira para o Miguel. O guardião vigiava pela janela e tinha razão. Não era gente, era milagre mesmo. Seguimos viagem, o sol ia descendo, as cores do céu mudavam. Vermelho, laranja, rosa, lindo demais. Helena olhava pela janela, maravilhada. Faz tempo que não via o pôr do sol, ela disse baixinho. Vai ver muitos agora, eu prometi. Todo dia, se quiser. Ela sorriu, encostou a cabeça no vidro. Miguel dormia nos braços dela. O guardião dormia encostado na minha perna. E eu dirigi.
Pela primeira vez em 6 meses, não estava fugindo. Estava indo para casa, indo para a vida, indo para uma segunda chance que eu não merecia, mas ia aproveitar com tudo que tinha. A estrada se desenrolava à frente, longa, bonita, cheia de promessas, e eu ia percorrê-la, não sozinho, nunca mais sozinho. Fim do capítulo 6. Continuo com o capítulo 7, desse continue capítulo 7, recomeços e cicatrizes. Chegamos em Cristalina quando a noite já tinha caído. A casa ficava nos arredores da cidade, numa chácara de 2 hectares que eu e Márcia tínhamos comprado 20 anos atrás. Era para ser nosso lugar de descanso, o lugar onde a gente ia parar quando eu me aposentasse. Mas eu nunca parei, e ela não viveu para ver o descanso chegar. A estrada de terra batida levava até o portão. Desci do caminhão e abri. As dobradiças gemeram enferrujadas. Fazia tempo que ninguém passava por ali. Voltei para o caminhão e segui até a casa. Era grande, térrea, paredes brancas já meio descascadas, telhado de barro, varanda na frente com rede pendurada. Quintal enorme atrás, com árvores frutíferas que eu nunca colhi. Galinheiro vazio, horta morta, tudo abandonado. Mas era casa. E agora ia voltar a ser lar. Parei na frente. Desliguei o motor. O silêncio da noite desceu sobre nós. Apenas os grilos cantando. O vento nas folhas. A paz do interior. Helena olhou pela janela. Os olhos brilhavam na pouca luz. É aqui? Ela sussurrou. É aqui, eu respondi. Seu lar agora. Nosso lar. Desci. Dei a volta e abri a porta dela. Ela saiu devagar, ainda dolorida, segurando Miguel. O bebê dormia profundo, alheio a tudo. O guardião pulou da cabine e ficou parado, farejando o ar, reconhecendo o território. Vem, eu disse, pegando as bolsas. Vou mostrar a casa. Subimos os 3 degraus da varanda. Abri a porta da frente. Cheiro de casa fechada saiu para nos receber. Acendi a luz. A sala apareceu. Simples. Sofá velho. Televisão antiga. Estante com livros que ninguém lia. Fotos na parede. Helena parou na frente das fotos. Olhou. Uma mostrava eu e Márcia no dia do casamento. Jovens, felizes. Outra mostrava Renata criança no colo da mãe. Mais uma mostrava os 3 juntos numa viagem para o interior que eu mal lembrava. Sua família, Helena disse baixinho. Era, eu corrigi. Agora minha família é vocês. Ela me olhou, sorriu triste. Eles ainda são sua família, mesmo que não estejam aqui. Eu sei, mas vocês também são. Pode ser os 2. Tenho coração grande o bastante. Mostrei os quartos. Tinha 3. O meu, que não usava há 6 meses. O de Renata, que não era mexido há mais. E o de hóspedes, que nunca tinha tido hóspede nenhum. Esse aqui é seu, eu disse, abrindo a porta do quarto de hóspedes. Arrumei tudo, troquei os lençóis, limpei. E esse aqui, abri outra porta menor, é pro Miguel. Era o quarto que ia ser do neto que Márcia queria tanto ter. Tinha pintado de azul anos atrás, quando Renata engravidou. Mas ela perdeu o bebê e o quarto ficou vazio. Até agora. Tinha comprado um berço, novo, branco, com móbile de bichinhos coloridos, manta macia, travesseiro pequeno, tudo pronto para receber Miguel. Helena entrou no quarto devagar, olhou em volta. As lágrimas começaram a cair de novo. Você fez isso tudo por nós? Fiz. E vou fazer mais. Vou arrumar o quintal, plantar de novo, consertar o galinheiro, fazer tudo que nunca fiz quando devia ter feito, porque agora eu tenho razão. Tenho vocês. Helena se virou e me abraçou, com uma mão só, porque a outra segurava Miguel. Chorou no meu peito. Deixei ela chorar. Segurei ela. Esse abraço era tudo que eu tinha para dar. E era o bastante. Obrigada, ela sussurrou, por me dar uma casa, uma família, uma vida. Você me deu também, eu disse, a voz embargada. Me deu razão para continuar. Me deu propósito. Me deu uma segunda chance.
O guardião entrou no quarto, farejou tudo, aprovou, deitou no tapete ao lado do berço, como se dissesse: é aqui que eu vou ficar protegendo ele. Os primeiros dias foram de adaptação. Helena acordava de madrugada com Miguel. Eu ouvia o choro do bebê e levantava também. Esquentava a mamadeira, ajudava a trocar fralda. Ficava ali, só fazendo companhia, enquanto ela ninava o filho de volta para o sono. Durante o dia, Helena ia ganhando forças. Andava pelo quintal, sentia o sol no rosto, respirava o ar limpo do interior. O corpo ia sarando, as marcas iam sumindo, mas tinha marcas que não sumiam, as que ficavam por dentro. Ela tinha pesadelos, acordava gritando, suada, tremendo. Eu ouvia do meu quarto e ia até lá, ficava na porta. Tô aqui, eu dizia. Você tá segura. Ele não pode te machucar mais. Helena respirava fundo, acalmava aos poucos. O guardião sempre aparecia também. Pulava na cama dela, deitava ao lado. Ela abraçava o cachorro e voltava a dormir. No quinto dia, ela me procurou na cozinha. Eu fazia café. Ela sentou à mesa, ainda de camisola, o cabelo bagunçado. João, ela começou, a voz hesitante. Eu preciso falar uma coisa. Pode falar. Eu não sei quanto tempo. Vou conseguir ficar aqui, de graça, sem trabalhar, sem ajudar. Você não precisa se preocupar com isso agora. Mas eu me preocupo. Eu não quero ser peso. Não quero ser caridade. Sentei na frente dela. Peguei a mão dela na minha. Você não é peso, não é caridade. Você é família, e família não cobra conta. Família cuida. Você se recupera. Cuida do Miguel. Fica forte. Depois, se quiser trabalhar, a gente vê. Mas agora, só se cuida, tá bom? Helena mordeu o lábio. Assentiu devagar. E quando eu estiver bem, eu quero ajudar aqui, na casa, na comida, no que precisar. Vai ser bem-vindo, mas sem pressão. No seu tempo. Ela sorriu. Pequeno, mas verdadeiro. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. Longe disso. Só tô tentando fazer certo agora. Tô tentando ser a pessoa que deveria ter sido há 20 anos. Tomamos café juntos. Helena comeu pão com manteiga. Bebeu suco. Comia melhor agora. O corpo pedia comida, pedia vida. Miguel chorou do quarto. Ela levantou na hora. Vou cuidar dele, eu disse. Você termina de comer. Mas eu sei cuidar de bebê. Cuidei de Renata. Há muito tempo, mas não esqueci. Deixa eu fazer isso. Fui até o quarto. Miguel estava acordado, os olhinhos abertos, procurando. Peguei ele no colo, tão pequeno, tão leve, tão frágil, mas forte. Olhos iguais aos da mãe. Já sabia chorar alto quando queria atenção. Oi, campeão, eu sussurrei. Sua mãe tá comendo. Vamos dar uma volta? Levei ele até a varanda. Sentei na rede. Ele se aconchegou no meu peito. O guardião veio e deitou embaixo da rede. Os três ali, em silêncio, ouvindo o mundo acordar. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com felicidade. Não era completa. Ainda doía pensar em Márcia. Ainda doía pensar em Renata. Mas tinha algo bom ali. Algo que valia a pena. Numa tarde, 2 semanas depois de chegarmos, o telefone tocou. Não tocava há meses, nem lembrava que ainda funcionava. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz. Feminina. Hesitante. Pai? O mundo parou. Renata? Sou eu. As lágrimas vieram na hora. A voz dela. Depois de tanto tempo. Tanto silêncio. Como você conseguiu esse número? Eu sempre tive. Só não tinha coragem de ligar. E agora tem? Vi a matéria no jornal. Sobre você, sobre a moça que você salvou, sobre o bebê. E eu pensei que talvez o senhor tenha mudado. Mudei, eu disse, a voz quebrando. Mudei, Renata. Juro que mudei. Silêncio de novo. Respiração pesada do outro lado. Ela também chorava. Eu sinto muito. Ela disse finalmente. Sinto muito por ter te culpado.
por ter te odiado, pela mãe não estar aqui. Não foi sua culpa. Eu sei disso agora. Só doeu tanto? Eu sei, filha. Eu sei. E eu sinto muito também. Por não ter estado presente, por ter escolhido a estrada, por ter perdido tanto tempo com vocês. O senhor pode recuperar o tempo agora. Como? Eu tenho um filho, Pedro, 4 anos, seu neto. E ele quer conhecer o avô. As pernas falharam. Sentei na cadeira mais próxima. Eu tenho um neto? Tem. E ele viu a foto no jornal. Perguntou quem era o velhinho com o cachorro e o bebê. Eu contei. Contei que era o avô que ele nunca conheceu. E ele quer conhecer. Eu quero também, eu disse, as lágrimas caindo sem parar. Quero muito, Renata. Vocês podem vir aqui quando quiser. Hoje? Amanhã? Ela riu. Um riso molhado de choro. Semana que vem? Sábado? Pode ser? Pode sim. Então, a gente se vê sábado, pai. Sábado, filha. Desliguei. Fiquei ali, sentado, segurando o telefone, chorando como criança. Helena apareceu na porta com Miguel no colo. Aconteceu algo. Minha filha ligou, eu disse olhando para ela. Minha filha ligou e vai me visitar, vai trazer meu neto. Helena sorriu, veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Viu? Tá tudo se encaixando. Você mereceu isso. Não mereço nada. Merece sim, porque você escolheu o amor, escolheu cuidar, escolheu ficar. Olhei para ela, para Miguel, para o guardião deitado na sala e entendi. Às vezes, a gente precisa perder tudo para aprender a valorizar o que importa. Às vezes, a gente precisa se quebrar para se reconstruir melhor. Às vezes, o fim é só o começo de outra coisa. Algo maior, algo verdadeiro. E eu tinha perdido. Me quebrei, mas estava recomeçando, com uma família que não era de sangue, mas era de escolha. E escolha eu estava aprendendo, pesava mais que sangue. Fim do capítulo 7. Continuo com o capítulo 8, capítulo final. DC continue capítulo 8. O lar que construímos. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei cedo, nervoso como adolescente no primeiro encontro. Limpei a casa inteira de novo. Varri a varanda 3 vezes, cortei a grama do quintal, arrumei as cadeiras embaixo da mangueira. Queria que tudo estivesse perfeito, queria que Renata visse que eu tinha mudado, que a casa tinha vida de novo. Helena percebeu meu nervosismo. Veio até a cozinha, onde eu lavava a mesma xícara pela 3ª vez. João, ela disse encostando na porta, vai dar tudo certo. E se ela mudar de ideia? E se chegar aqui e perceber que eu continuo o mesmo velho teimoso? Você não é o mesmo. Eu sei, porque te conheço. Agora, você é diferente. Melhor, você mal me conhece há 1 mês. Às vezes, 1 mês diz mais que anos inteiros, ela disse sorrindo. E ela vai ver. Vai ver que o pai dela voltou. Olhei para Helena. Ela estava mais bonita agora. O cabelo brilhava. O rosto tinha cor, os olhos tinham luz, as marcas quase tinham sumido. Ainda mancava às vezes, mas andava firme, forte, viva. Obrigado, eu disse, por estar aqui. É aqui que eu quero estar. O barulho de carro na estrada de terra me fez congelar. Era 12:00, a hora que Renata tinha dito. Meu coração disparou. As mãos suaram. Eles chegaram. Helena disse, vai lá, recepcionar sua família. Sequei as mãos no pano de prato. Respirei fundo. Saí para a varanda. O guardião já estava lá, em pé, atento, olhando para o portão. Um carro branco entrava devagar. Parou perto do caminhão. A porta se abriu. Renata saiu. Ela estava diferente. Mais velha, claro. Já não era a menina que eu lembrava. Era uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo curto, óculos escuros, roupa simples, mas tinha o rosto da mãe. O mesmo rosto que eu via nas fotos na parede. Do outro lado do carro saiu um menino, pequeno, cabelo escuro, olhos curiosos. 4 anos, ela tinha dito. Meu neto.
Pedro. Desci os degraus devagar. As pernas tremiam. Não sabia o que fazer, o que dizer, como começar. Renata tirou os óculos. Os olhos dela estavam vermelhos. Tinha chorado no caminho, ou talvez de manhã, ou a semana toda. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro. 8 anos de silêncio entre nós. 8 anos de mágoa, culpa e arrependimento. Oi, pai, ela disse finalmente, a voz saindo trêmula. Oi, filha. Pedro puxou a mão da mãe. Esse é o vovô? Ele perguntou, olhando para mim. Renata assentiu, limpou as lágrimas. É sim, meu amor. Esse é o vovô. O menino me olhou. Não tinha medo, não tinha raiva, só tinha curiosidade. Você é o vovô do jornal? O que salvou a moça e o bebê com o cachorro? Sou, eu disse, a voz falhando. Sou eu mesmo. Legal, ele disse sorrindo. Você é herói. Não sou não campeão. O herói é o cachorro. Quer conhecer ele? Os olhos dele se arregalaram. Quero. O guardião desceu os degraus devagar, mancando leve ainda. Parou na frente de Pedro. O menino estendeu a mão. O cachorro cheirou, aprovou, deixou o menino fazer carinho. Ele é enorme! Pedro gritou, encantado. E tem cicatriz. Ele lutou? Lutou, eu disse. Lutou para salvar a dona dele. É um guerreiro. Pedro abraçou o cachorro. O guardião deixou. Paciente, gentil. Olhou para mim como se dissesse, esse aqui é seu também, né? Era, meu neto, que eu não conhecia, que não sabia que existia, que estava ali abraçando um cachorro herói, sorrindo como se o mundo fosse perfeito. Olhei para Renata. Ela chorava, sem fazer barulho, só as lágrimas descendo. Desculpa, eu disse. Desculpa por tudo, por não ter estado presente, por ter perdido tanto, por ter feito você e sua mãe sofrerem. Ela balançou a cabeça. Eu também desculpa, por ter te culpado, por ter te afastado, por não ter te dado chance. Você tinha razão de me afastar. Não tinha. Eu estava com dor, com raiva, mas não era justo. A mãe não ia querer isso, ela ia querer que a gente se perdoasse. Dei um passo à frente, mais um. Abri os braços, hesitante, com medo de ser rejeitado. Renata não hesitou, veio correndo, me abraçou, forte, apertado. Chorou no meu peito igual quando era criança e caía de bicicleta. Eu segurei ela. Enterrei o rosto no cabelo dela. Chorei também. Eu te amo, filha, eu disse. Sempre amei. Mesmo quando não soube mostrar. Sempre amei. Eu também te amo, pai. Ficamos assim por minutos, abraçados, chorando, curando feridas velhas, construindo pontes novas. Pedro veio correndo. Vovô, o cachorro tá me mostrando a casa. Posso entrar? Renata e eu nos separamos. Rimos no meio das lágrimas. Pode sim, campeão. Vem, vou te apresentar todo mundo. Entramos na casa. Helena estava na sala, segurando Miguel. Quando nos viu, sorriu tímida. Renata, eu disse, limpando as lágrimas. Essa é Helena e esse é Miguel. Eles moram aqui comigo agora. Renata olhou para Helena. Não tinha ciúme nos olhos, não tinha raiva, só tinha compreensão. Vi sua história no jornal também, ela disse, se aproximando. O que você passou foi terrível, mas você é forte e corajosa. Obrigada. Helena respondeu, ainda tímida. Seu pai, ele salvou minha vida e me deu uma família. De novo, ele faz isso. Renata disse, sorrindo triste. Cuida de todo mundo. Só esquecia de cuidar dele mesmo. Mas parece que agora ele aprendeu. Aprendi, eu concordei. Finalmente aprendi. Pedro estava fascinado com Miguel. Ele é tão pequenininho, ele disse maravilhado. Posso pegar? Pode sim, Helena disse, sentando no sofá e ajudando Pedro a segurar o bebê. Miguel olhou para o menino mais velho, piscou, fez um barulhinho. Pedro riu. Ele gostou de mim? Claro que gostou, eu disse. Você é ótimo com bebês.
O guardião deitou aos pés do sofá, vigiando as duas crianças. Sempre vigiando. Passamos o dia inteiro juntos. Almoçamos embaixo da mangueira. Helena tinha feito arroz, feijão, frango e salada. Comida simples, mas gostosa. Renata comeu repetido. Pedro comeu feito adulto, impressionado com tudo. "Vovô, aqui é muito legal", ele disse a boca cheia. "Tem árvore, tem cachorro, tem bebê, tem tudo. Você pode vir sempre que quiser", eu disse. "A casa é grande, tem quarto sobrando. Vocês podem passar o fim de semana, passar férias, passar o tempo que quiserem." Renata me olhou. "Sério? Sério. Eu perdi tempo demais com você. Não quero perder mais. E não quero que meu neto cresça sem me conhecer, sem conhecer esse lugar, sem conhecer essa família." "Família", ela repetiu, olhando em volta. "Para mim, para Helena, para Miguel, para o guardião. É uma família mesmo, né? Diferente, mas família. A melhor que eu podia ter", eu disse. Depois do almoço, mostrei a fazenda para eles. O quintal, as árvores frutíferas, o galinheiro que ia reformar, a horta que ia plantar de novo. Pedro correu por tudo, explorando, rindo, vivendo. O guardião corria atrás dele, mancando leve, mas feliz. Renata andava ao meu lado. Helena tinha ficado na casa com Miguel. Era nosso momento, pai e filha, recuperando o tempo perdido. "A mãe ia gostar disso", Renata disse, olhando em volta. "De ver você aqui, cuidando, ficando. Ela sempre quis isso. Eu sei. E eu sinto muito por não ter dado isso para ela enquanto deu tempo. A de você tá dando agora, para eles. E isso conta." A mãe ia ficar orgulhosa. Paramos debaixo de uma jabuticabeira velha, carregada de frutas. "Você se lembra?" eu perguntei. "Da jabuticabeira? Você e sua mãe ficavam horas aqui, comendo jabuticaba direto do pé. Ficavam com a boca roxa, rindo, e eu sempre estava viajando. Sempre perdia esses momentos. Mas a gente lembra?" Renata disse. "A mãe contava para mim. Dizia que um dia você ia parar, ia ficar. E a gente ia comer jabuticaba os três juntos. Ela acreditava nisso. E nunca aconteceu. Mas pode acontecer agora. Comigo, com Pedro, com Helena e Miguel. Pode ter outros momentos, novos momentos." Olhei para minha filha. Ela tinha crescido sem mim. Tinha se tornado uma mulher forte, sábia, generosa, igual à mãe. E estava ali me dando mais uma chance que eu não merecia. "Obrigado", eu disse, a voz embargada, "por me perdoar, por trazer meu neto, por me dar essa chance. Somos família, pai. E família não desiste uma da outra. Colhemos jabuticabas, comemos direto do pé. A boca ficou roxa. Pedro veio correndo e comeu também, rindo, vivendo. O guardião esperava embaixo, pegando as frutas que caíam. E ali, debaixo daquela jabuticabeira velha, na fazenda que era para ser nosso refúgio e virou abandono, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. No fim da tarde, Renata e Pedro precisavam ir embora. Moravam em Goiânia. 2 horas de viagem. Pedro não queria sair. "Não", ele chorava. "Quero ficar com o vovô, com o guardião, com o bebê. A gente volta", Renata prometeu. "Semana que vem, e aí você pode dormir aqui, no quarto do vovô. Pode? Pode." Pedro concordou, limpando as lágrimas. "Claro que pode", eu disse, ajoelhando na altura dele. "Esse lugar é seu também agora. Pode vir sempre, sempre que quiser." Pedro me abraçou, forte, do jeito que criança abraça, com tudo, sem medo, sem reserva. "Eu te amo, vovô." O coração quase explodiu no peito. "Eu também te amo, campeão, mais do que você imagina." Renata também me abraçou. "Demorado. Vou ligar toda semana", ela disse. "E vamos vir todo sábado. Se você deixar. Vou cobrar se vocês não vierem." Ela sorriu. Abraçou Helena também. "Cuida dele para mim", ela sussurrou. "Ele precisa de alguém e parece que você precisa dele também. A gente cuida
Um do outro, Helena respondeu. Eles foram embora. Acenamos até o carro desaparecer na estrada de terra. Quando o silêncio voltou, sentei na varanda, exausto, emocionado, completo. Helena sentou ao meu lado, Miguel no colo. O guardião deitou aos nossos pés. Foi um dia bom, ela disse. Foi o melhor dia em muito tempo. Você tem sua filha de volta. Conheceu seu neto. Tem família. De novo. Sempre tive, eu disse, olhando para ela. Você, Miguel e o guardião. Vocês são minha família também. E Renata e Pedro agora também. Agora a família cresceu e tá perfeita do jeito que tá. Miguel chorou baixinho. Helena balançou ele cantarolando baixo. O bebê se acalmou. Olhou para o céu que escurecia. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Sabe o que eu penso? Eu disse, olhando as estrelas também. Penso que às vezes Deus não manda anjo com asa. Como assim? Manda um cachorro mancando, carregando uma grávida desacordada no meio da BR-153 e deixa o resto da história nas mãos de quem ainda acredita no amor. Helena riu. Um riso bonito, verdadeiro. Então foi Deus que mandou o guardião me salvar? Foi, e me salvar também, porque eu estava morto por dentro, andando, mas morto, e vocês me trouxeram de volta. Você nos trouxe de volta também. O guardião levantou a cabeça, olhou para nós, abanou o rabo, como se dissesse, era para ser assim mesmo. Ficamos ali até a noite cair completamente, ouvindo os grilos, sentindo a brisa, vivendo o silêncio bom do interior. O silêncio que não era solidão, era a paz. Miguel dormiu no colo de Helena. Ela o levou para o berço, voltou e sentou ao meu lado de novo. João, ela disse, a voz hesitante, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você acha que a gente vai ficar aqui para sempre? Ou um dia você vai querer voltar para a estrada? Pensei na pergunta. Na estrada que foi minha casa por 38 anos. No caminhão que conhecia cada curva, cada buraco, cada posto. Na solidão que era companhia. No ronco do motor que era música. E pensei em tudo que tinha agora. Nessa casa. Nessa família. Nesse propósito. A estrada sempre vai estar lá, eu disse finalmente. Mas eu não preciso mais dela. Não do jeito que precisava antes. Agora eu tenho um lugar para ficar. E pessoas que fazem valer a pena ficar. Tem certeza? Absoluta. Eu passei a vida fugindo de casa, de responsabilidade, de mim mesmo, e perdi tudo que importava. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Vou ficar, vou estar presente, vou construir algo aqui, com vocês. Helena encostou a cabeça no meu ombro, suspirou fundo. Obrigada por nos dar um lar. Obrigada por fazer esse lugar ser um lar de novo. Ficamos assim, em silêncio, olhando as estrelas, ouvindo o mundo respirar. E ali, naquela varanda velha, numa fazenda esquecida, com uma família remendada de estranhos que viraram tudo, eu entendi. A vida não é sobre os quilômetros que você percorre. É sobre onde você escolhe parar e com quem você escolhe ficar. Eu tinha percorrido o Brasil inteiro. Conhecia cada estrada, cada cidade, cada posto, mas só agora, aos 63 anos, finalmente tinha encontrado meu lar. E não era um lugar, eram as pessoas. Helena, Miguel, o guardião, Renata, Pedro, minha família, escolhida pelo coração, costurada pelo destino, curada pelo amor. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde precisava estar, em casa. Epílogo. 6 meses depois, a fazenda estava irreconhecível. O quintal tinha virado um jardim. Flores que Helena plantou, hortaliça que eu cuidava, galinheiro reformado, cheio de galinhas que Pedro ajudou a escolher. O guardião tinha sua casinha nova, mas dormia sempre no quarto de Miguel, vigiando. Miguel crescia rápido, já sentava sozinho, já sorria para todo mundo. Tinha o riso da mãe e a teimosia do velho que cuidava dele.
Helena trabalhava agora. Tinha conseguido emprego na prefeitura de Cristalina. Secretária. Saía de manhã, voltava à tarde. Eu cuidava de Miguel enquanto ela trabalhava e adorava cada segundo. Renata e Pedro vinham todo fim de semana. Às vezes ficavam até domingo à noite. Pedro já chamava o quarto de hóspedes de meu quarto e chamava Helena de tia e Miguel de primo, porque era isso que eram. Família. Dona Lucinda veio passar o Natal. Disse que não voltava mais para Guaraí. Queria ficar perto da filha e do neto. Arrumamos um quartinho para ela. Pequeno, mas confortável. Agora éramos 6. 7 com o guardião. A casa vivia cheia. De gente, de barulho, de vida. Eu não voltei para a estrada. Vendi o caminhão. Usei o dinheiro para reformar a casa. Para comprar coisas para o Miguel. Para ajudar Helena. Não precisava de muito. Tinha aposentadoria. Tinha o suficiente. E tinha paz. Numa noite, depois que todos dormiram, fui até o quarto que era de Márcia e meu. Abri a gaveta da cômoda. Peguei a aliança dela que guardava ali. Olhei para a aliança. Para o ouro gasto. Para as marcas do tempo. Desculpa ter demorado tanto, eu sussurrei. Desculpa não ter sido o marido que você merecia, mas eu aprendi. Finalmente aprendi. E eu sei que você está vendo. Sei que você aprova. Então obrigado por ter me aguentado, por ter me amado mesmo quando eu não merecia, por ter me ensinado que família é tudo, mesmo que eu só tenha aprendido a lição depois que você se foi. Guardei a aliança de volta. Fechei a gaveta. Voltei para a varanda. O guardião estava lá, sempre estava. Sentei ao lado dele. O bicho encostou a cabeça no meu joelho. Você sabia, né? Eu disse, passando a mão no pelo dele. Sabia que eu precisava delas tanto quanto elas precisavam de mim. Por isso você carregou ela até a estrada, porque sabia que eu ia estar passando, porque sabia que eu ia parar. Ou foi só coincidência? O guardião me olhou com aqueles olhos profundos e abanou o rabo. Não era coincidência, era destino. E eu aceitava isso. Olhei para o céu, milhões de estrelas, brilhando. Contando histórias de gente que passou, de gente que ficou, de gente que amou. E em algum lugar lá em cima, eu sabia que Márcia sorria. Porque eu finalmente tinha parado, tinha ficado, tinha amado. E tinha encontrado o meu caminho de volta para casa. Fim.